Olá, hoje eu vou explicar nesse vídeo por que as pessoas têm tanta dificuldade de ler o tarô, né? Várias pessoas já falaram comigo, Aline, eu tenho muito interesse no tarô, mas já tentei ler sobre o assunto e não consigo compreender, isso não é pra mim. Outras pessoas também falam, tem que ser vidente para ler o tarô, porque eu não consigo aprender através dos livros nem nada disso. E é o seguinte, gente, eu também tive muita dificuldade de aprender o tarô, porque na época que eu comecei a procurar material para estudar, eu só encontrava livros que misturavam os planos de leitura de cada carta, porque cada carta, né, cada arcano do tarô possui 4 planos de leitura, que é o plano material, o plano mental, o plano sentimental e o plano espiritual. Mais o conselho. Parece que é muita coisa, mas eu gosto de falar que isso é como se fosse a matemática do tarô, a lógica do tarô. Porque tem a parte intuitiva e tem a parte do estudo. E essa é a parte do estudo. E aí os livros que eu costumava pegar, na verdade, era o que tinha, né, na época. Eles misturavam esses planos e aí a pessoa realmente tinha dificuldade de interpretar as cartas. Então, nos meus cursos, eu explico eu separo, né, os planos de cada carta e explico um por um. Então, hoje eu vou explicar para vocês também, né, utilizando um exemplo, que é a carta do pendurado. Eu vou explicar mais ou menos para vocês terem uma ideia como que funciona essa questão dos planos, que faz toda a diferença para a leitura do tarô. Então essa é a carta do pendurado, mais conhecida como o enforcado. Porém, vocês podem ver que esse moço da carta, ele está pendurado pelo pé e não enforcado, que é uma grande diferença em termos de significado, né, de simbologia. E é o seguinte, eu vou falar resumidamente, tem alguns tarôs que mostram do bolso dele moedas caindo, simbolizando que a parte material, existe alguma perda na parte material da vida ou alguma irrealização devido ao fato dele estar preso. Ele não tem como se movimentar na vida na vida lá fora, na vida material, né? Então, o que acontece? Se eu faço uma pergunta, por exemplo, a nível material, vamos supor que eu pergunte assim: eu quero saber se eu vou conseguir um novo emprego nesse mês. Pegando a simbologia da carta, a resposta seria não, né? No caso de ser uma carta só, saísse a carta do pendurado. A resposta seria não, porque se ele está pendurado, significa que a energia referente a essa pergunta está estagnada, não tem movimento, não tem realização, né? Agora, no plano espiritual, a resposta seria completamente diferente. Por exemplo, se eu perguntasse assim: eu quero saber como que está a minha vida espiritual, como está a minha espiritualidade, né? Como eu estou em relação à minha espiritualidade, e saísse a carta do pendurado, significa que a pessoa tem devoção espiritual. Por quê? O pendurado, como ele não tem esse movimento, ele está preso, não tem como se movimentar no mundo externo, ele pode se movimentar no mundo interno. Ou seja, ele está aqui de cabeça para baixo, simbolizando uma nova visão sobre as coisas da vida. Isso significa que a pessoa, né, no caso, vamos supor que essa pergunta fosse para mim, quer dizer que eu consigo olhar mesmo as dificuldades da vida, eu consigo olhar para essas dificuldades de uma outra forma, com outro olhar, dando um significado mais elevado. Olha, se isso está acontecendo na minha vida, essas dificuldades, tem algum motivo. Qual o significado disso? O que a vida quer que eu aprenda através dessas experiências? Isso é uma forma de enxergar as dificuldades com um aprendizado, como uma experiência que vai te trazer ensinamentos.
outra energia do pendurado a nível espiritual. A pessoa que se entrega à vida, que se entrega à sua fé, porque ela confia na vida. Então, mesmo se a pessoa está naquele momento difícil, ela fala assim, não, eu confio na vida, por isso eu me entrego, eu não tenho medo do que, se isso está errado, se tem alguma coisa errada na minha vida. Não, eu tenho certeza que isso faz parte do meu processo de aprendizagem, de transformação. E outra coisa também a pessoa não consegue, por ela não conseguir modificar as coisas ao redor, pelo fato de estar presa, ela consegue modificar no seu interior, e aí ela faz ela tem esse processo de transformação espiritual, né? Ela consegue olhar para aquela coisa que aparentemente indesejada ou ruim e fala assim, não, se eu não consigo modificar isso na minha vida, não depende de mim para modificar, então eu vou me modificar para lidar com isso. Um exemplo, vamos supor que eu não consigo andar mais. Sofri um acidente e não consigo andar mais, que é impossível eu modificar isso na minha vida. Eu vou ter que lidar com isso de uma outra forma, eu vou ter que olhar para isso como pendurado. Ele está de cabeça para baixo olhando de um outro ângulo para aquela mesma situação. Né? Quando a pessoa está virada de cabeça para baixo, ela está vendo as coisas por um outro ângulo, né? Tá diferente a visão. E é essa uma das características do pendurado. Então, eu vou ter que falar assim, peraí, deixa eu aceitar essa situação e olhar para ela por um outro ângulo, porque senão eu vou sofrer a minha vida inteira por eu não conseguir mais andar. Ou então, quando você perde um ente querido, um amigo, né? Perder no sentido de, a pessoa morreu, uma pessoa muito querida morreu. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo e aceitar aquilo, porque senão você vai sofrer a vida inteira. Então, esse é o resumo do pendurado a nível material e espiritual. Existem outros níveis, né, que é o mental, o sentimental, além do conselho. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, nos livros, as pessoas ensinam, os autores ensinam os planos totalmente misturados. Então, nos livros, por exemplo, quando eu faço essa pergunta, eu quero saber como é que vai ser a minha vida material, a minha vida financeira nesse ano, e sai a carta do pendurado, no livro está assim o significado: perda e realização, devoção, entrega, aceitação, ilusão, angústia, tá todos os planos, todos os significados juntos, misturados. Eles não estão separados. De forma que, se eu faço uma pergunta a nível espiritual, eu vou ficar perdida, porque tem vários significados misturados. Se eu faço a nível material também, mental e etc. Já quando você aprende a fazer a separação dos planos, você percebe que, então se eu estou fazendo uma pergunta a nível material, eu vou ler o significado da carta no plano material. E assim por diante. Então é isso, gente. Quem tiver interesse em fazer o curso de tarô, entre em contato pelo WhatsApp e cada ano eu inicio algumas turmas. Beleza? Até mais!